Bem, vocês estão vendo a palestra, estão vendo os slides aí do... Vamos fazer o seguinte, vamos botar... Giovanni, como só você vai falar, Vocês vão embora. então... Não, eu vou botar a tela cheia para a tua palestra. Tranquilo. Eu vou desligar meu microfone. Uhum. Eu vou desativar meu A minha microfone. carinha também aparece, porque... A tua carinha não aparece. Quer que ela apareça? Não, melhor assim. Então tá bom. Eu não sei, né? Não, é com você, porque eu vou... Eu posso fazer isso. É melhor até, qual o melhor layout que fica? A tela para todo mundo ler e a pessoa falando? Porque aqui, por exemplo, aparecem todos. Ah, entendi. Então melhor ficar... Não, deixa então a tela grandona e qualquer coisa a gente segue adiante aí. Tá legal, eu vou mutar meu microfone. Porque eu tenho a... Eu não achava que eu tinha. Peraí, o pessoal tá dizendo aqui, o Ricardo e o Parni falaram aqui, melhor aparecendo o Giovanni, assim, ótimo, bom saber. Então tá bom. Como assim? Não, o melhor que eles falaram é assim, para eles preferirem, acham que fica melhor assim. Simplesmente fica melhor para quem tá acompanhando ler. Tá. Então, ok? Eu vou mutar meu microfone. Isso. Mute seu microfone aí. Então vamos lá, começando a palestra em 3, 2, 1 e... Pronto, começamos. Boa tarde a todo mundo que ainda está por aqui, boa tarde a quem chegou agora também, né? Essa é a segunda palestra desta edição online da Retro Rio, né? Esta, nesse caso, é uma palestra especial, um bate-papo, mais um bate-papo do que uma palestra em si, né? Sobre os modos coloridos dos micros clássicos, né? Porque, na verdade, sim, esse é um assunto interessante porque, literalmente, diversas arquiteturas inventaram seus próprios métodos e sistemas e maneiras de jogar cores nas telas, né? Bem, para começar, né, o óbvio, quem sou eu? Né? Eu sou esse sujeito de 48 cores aí da foto ao lado. Eu sou desenvolvedor de software no horário comercial. Eu faço mais um... Opa! Voltei para o layout normal ou impressão minha? Ricardo, você mutou o microfone. O povo pede para ver as nossas carrancas no canto da página. Então tá bom, o povo pede fotos, carinhas, tudo bem, sem problema. Só não vão ter o João, né? O povo quer ver as nossas carrancas, então... Tranquilo. Voltando a mutar o microfone. Okay. Vou fazer um lanche e vou me adiantar por uns minutinhos, tá? Continue. Mas quando chegar no 6847, eu quero participar. Tudo bem. Então vamos lá, voltando, né, eu sou desenvolvedor de software no horário comercial, eu faço mais um monte de outras coisas nos horários que não são comerciais. Eu escrevo num blog um pouco, que não tem nome, isso é sério, até hoje eu não pensei num nome para ele. E tá aí o endereço, né, giovannireisnuneswordpress.com. E realmente ele não tem nome, ele está um pouquinho abandonado no momento, porque assim, eu estou tentando fazer as pazes com o editor de bloco do WordPress para poder escrever alguma coisa, tá meio complicado. E eu também faço jogos para MSX, por enquanto só de MSX, tá? Mas quem sabe um dia eu invente de fazer um jogo para uma outra plataforma, né? Que está lá no crunchworks.it.io. E claro, eu sou também conhecido como o ex-quinto elemento do Retrocomputaria e eu sou responsável por apenas 20% das piadas ruins do podcast, tá? Os outros 80% são dos outros integrantes, não tenho nada a ver com elas. Sobre esta apresentação em particular, né? O que nós vamos ver agora neste fim de tarde? Alguns conceitos básicos sobre imagens digitais, que é uma coisa importante. As formas criativas, eu vou deixar criativa assim entre aspas, porque entre criativo e gambiarra é muito de quem analisa o problema. Usadas para colocar cores onde elas tecnicamente não deveriam estar ou não estavam, e também alguns malabarismos para colocar mais cores usando o mínimo possível de memória RAM. E também vamos ver algumas coisas que acho que muita gente aqui sequer imaginava que existia. E o principal, né? Nós vamos ver
infelizmente, o Commodore 64, assim, ele tem diversos modos implementados em software e acho que o último que descobriram ou inventaram foi em 2010, uma máquina de 82. Nós vamos ver os modos que não são RGB, porque aí me obriga a ter um pouco mais de explicação sobre como a cor é desenhada nesse sistema, mas o principal, né, deixar esse cara para outra oportunidade e, para variar um pouco, essa apresentação não terá fotos da Lena. Né? Para quem é do mundo de computação gráfica, tem um cara reclamando já ali. A gente começa com alguns conceitos básicos, que eu acho que é só para, quando eu falar, o pessoal entender mais ou menos do que eu estou tratando. Acho que essa parte é importante também. Pera, eu tinha um comentário no outro slide que eu passei adiante. Sim. Eu queria só citar que o Atari 8-bit também não entra porque eles não são RGB. Tá? A Atari, ela comentava que os Ataris de 8-bit exibiam 256 cores, mas assim, só para vocês terem uma ideia, ele tem 16 cores estáticas e permitia que você ajustasse a intensidade de cor de cada uma delas. Nem sequer é muito RGB, né? Agora vamos seguir adiante. Bem, primeiro conceito, acho que muita gente deve conhecer, né, que é o bit por pixel. Que quando a gente fala de quantas cores você consegue colocar na tela em cima do que você tem dentro de um byte, né, a gente começa a pensar nesse cara aqui, porque um byte tem 8 bits, né, que é a menor unidade que a gente consegue armazenar no computador. César, ok, microfone ligado. Tá bom. E sim, dependendo da quantidade de como o teu circuito de vídeo trabalha com a parte de cores, você consegue criar modos basicamente já utilizando essa divisão, né? Por exemplo, modo de 2 cores eu consigo armazenar num byte 8 pixels. Modo de 4 cores eu consigo armazenar 4 cores, que basicamente é 8 dividido por 4, que é o número de cores que eu tenho. Em modo de 16 cores, eu consigo guardar somente 2 cores. E, em teoria, nos modos de 256 cores, eu consigo guardar somente um único pixel na memória. Né? Um bom exemplo para mostrar como é a cara disso, né, é o valor 28228, né, que em hexa é 4, e como ele se aparenta, né, em diversas formas em diversos modos diversas resoluções de bit por pixel, né? Em preto e branco ele tem os 3 pontinhos, né? Ele tem as 4 cores do modo de 4 cores. Ele tem só 2 cores, por exemplo, isso aí seria a screen 3 da MSX, né? Eu tenho 14 de um lado e 4 do outro. E esse de baixo, esse tom de verde simpático, seria até o modo de 256 cores do MSX2, mostrando esse tom de verde em particular, e daqui a pouco eu explico por que é este tom de verde e não uma outra cor. Artefato de cores, assim, isso é uma coisa que surgiu, né, entre aspas, é intencional ou não intencional, assim, ela aparece ou não aparece, e é quase que específica do NTSC. O NTSC ele tem diversos problemas de cor, né, Never Twice the Same Color, né, é um dos acrônimos para NTSC. Isso está inteiramente ligado com os defeitos do NTSC, por exemplo, o PAL ele não tem o nível de criação de artefatos do mundo do sistema de cor NTSC. Isso foi muito usado com equipamentos, computadores no final da década de 70, do começo da década de 80, para criar cores. Nessa brincadeira, geralmente o que acontece? Você tem a geração de cor quando você tem uma variação da intensidade da tela. Por exemplo, eu estou somente com pixels brancos, quando eu vou para um pixel preto, digamos, entre aspas, fica uma sujeira no circuito de vídeo que gera uma interferência. Ao invés de sair o pixel branco e o pixel preto um ao lado do outro, surge uma cor. Né? Isso, em tese, reduz pela metade a tua resolução horizontal. Aí, por exemplo, assim, que é o padrão do NTSC, o que mais acontece, né? Quando eu tenho 2 pixels juntos, 00 ou 1, eu tenho branco, eu tenho preto. Ele não sofre interferência entre si. Mas quando eu tenho do branco indo para o preto, ou do preto indo para o branco, eu tenho geralmente uma cor. Geralmente surge laranja, geralmente surge um azul, nessas variações. Às vezes o contrário.
no PAL-M, se eu não estou enganado, surge roxo e verde nessas interferências. Quem usa pra caramba isso, ou usava pra caramba isso, com os modos coloridos, isso não é uma exclusividade de modo monocromático, são as placas CGA, né? A placa CGA ela foi desenvolvida em tese, né, originalmente para ser usada em televisão, não em monitores coloridos. Então, assim, ela gera uma quantidade absurda de artefatos, tanto que os modos de 4 cores tendem a gerar modos de 16 cores quando ligados numa televisão. E a gente não via muito isso, né? Porque pelo menos com a gente, né, nós ligávamos os micro CGA em monitores monocromáticos. Ricardo, alguém está acompanhando o chat do YouTube? Porque está na outra tela. Chat do YouTube, vamos lá. Tá vendo se alguém me perguntou alguma coisa? Ela falaram alguma coisa, tem um delay, pelo menos uns 20 segundos. Melhor se vocês aparecendo. Deixa eu ver aqui. Acho que é magenta e verde no PAL-M, que o Parne falou. E o Fábio está perguntando se o Apple II usa isso. Já estamos indo. Quase isso. Já estamos indo para chegar lá. Aliás, eu até citei, né? O sistema Palm em geral, ele não tem esses vazamentos de cores. Se eu não estou enganado, o Secan, né, os Auto La França, quando você ligava um Atari 8-bit, só tinha até 8 cores. Você não via nem as 128 cores do Atari. Ele nem usava bem artefato, né? Como essa apresentação vai estar disponível, esse link aqui tem um exemplo bem interessante de como são os artefatos de cores do CGA. Seguindo adiante aí, o último conceito que a gente vai passar que são as tais das cores indexadas. Eu tenho uma limitação de cores que eu posso armazenar num byte, né? Aquela história dos 2, 4, 8 ou 256 cores. E às vezes eu tenho, que até é analógico, eu posso exibir muito mais cores do que isso. Então, uma das alternativas é você trabalhar com cores indexadas. Em vez de se você ter assim, como é o caso no caso do MSX, né, que Color 2 é o verde, Color 7 é o ciano, eu deixo de trabalhar com essa tabela estática. Eu tenho uma tabela, continua sendo Color 2, elas continuam sendo Color 7, mas elas em vez de elas apontarem para uma cor específica e pré-determinada, assim, eu posso ter uma tabela de cores em que eu consigo definir que cor está ali. Isso tanto pode ser definido como uma lista de cores que eu tenho à minha disposição, ou diretamente em RGB, né, nos componentes de vermelho, verde e azul. O circuito de vídeo, na hora que vai fazer o desenho, né, ele vê lá, tem que ser a cor de índice 7. Então eu vou lá na cor de índice 7, eu vejo quanto é de red, de green, de blue, que eu tenho que botar na tela e faço essa tarefa. Algumas coisas assim, alguns sistemas, né, o Coco 3 e o EGA, que são o Coco 3 é de 86, o EGA é de 85, eles tinham uma paleta de 64 cores, que é basicamente 6 bits, e exibia 16 cores na tela. Só uma coisa, o Coco 3 não é 85? Acho que o Coco 3 é 85. A gente fala. Não, 86, ele está fazendo 30 agora. 35 anos, verdade. Falei besteira. O Atari ST e o MSX2, 512 cores, paleta de 9 bits, 16 cores na tela, ou seja, divide o byte ao meio, uma cor de cada lado, no máximo. Mas o MSX2 tem 256 cores. Não, calma, já vou chegar nessa parte também. O Apple II GS, que é de 86 também, ele tem uma paleta de 4.096 cores, que é uma paleta de 12 bits. Ele exibe 16 cores, mais ou menos. O Amiga 85, né? Ele tem 12 bits também, 4.096 cores. E 32 cores. Espera, já tem uma cor diferente aqui. Então já temos uma das primeiras mágicas na história. E para fechar, né, de 87, o VGA, que tem 262.144 cores, que é uma paleta de 18 bits. Aqueles que têm toque matemático devem ter percebido que as paletas, em tese, assim esperamos, como elas são formadas por 3 componentes, né, elas estão sempre em números múltiplos de 3. Tanto que a seguinte, a do 18 bits, são as paletas de 30... Não, são de... Ou não, né? Tem aquele esquema as assimétricas.
Mas o padrão, assim, é a pessoa trabalhar com o mínimo de simetria. O Apple IIgs, eu vou falar, tá falando de paleta aqui, o Apple IIgs, quando ele foi desenvolvido lá em 86, e foi criado o VGC, que é o chip de vídeo do Apple IIgs, os desenvolvedores da Apple, eles inventaram um sistema para trocar paleta dinamicamente na tela. Ah, curioso, para que serve isso? Você pega qualquer screenshot do GSOS, do System GS, né, do GS, você vai ver que ele é 640 por 200. Ok, legal. Só que eu falei aqui, 640 por 200 no GS, ele tem 4 cores, por conta da resolução. Mas aí você olha para a maçãzinha está com arco-íris. Os caras criaram um sistema de que o próprio VGC ele é configurado para trocar a paleta de cores no meio da scanline. O cúmulo disso é que ele tem um modo de vídeo específico de 320 por 200 que tem 16 cores, que tem a capacidade de ter uma paleta por scanline, ou seja, ele exibe até 32 mil cores na tela. E a CPU que lute nesse processo. Agora podemos falar dos computadores. Eu vou começar com o Apple II, né? 77, ele da Trindade 77, ele é o computador que tinha cores, os demais não tinham, e tinha alta resolução também ao mesmo tempo, que era High Resolution Graphics, né? Desenvolvida pelo Woz, Steve Wozniak. Ele também tinha um modo gráfico de baixa resolução com 16 cores, só que assim, eu preferi focar só nos modos de alta resolução. Basicamente ele tem, entre aspas, 2 modos de alta resolução. Um de 280 por 160 pixels, que tem 4 linhas de texto na tela, no final, muito usado para fazer jogo, antes de botar score. Inclusive, assim, acho que foi programado para o Woz fazer o breakout dele, só para isso. E um modo que ele não tem o modo texto no final, tem 280 por 192 pixels. O Apple II, ele exibe até 6 cores na tela, né? Preto, verde, púrpura, laranja, azul e branco. Pô, mas 6 cores, eu falei também agora há pouco que eram geralmente coisas como 2 cores, 4 cores, 16 cores, vão seguindo uma progressão, né? Na configuração de 16 KB de RAM, eu tenho até 2 páginas de vídeo no Apple IIgs. Uma que fica em 2000 hexa, que é 8.192, e outra que fica em 4000, que é 16384. E que permitia, inclusive permite para o desenvolvedor, né, desenhar uma tela e ficar alternando. Você consegue alternar por software. Cada linha da tela gráfica do Apple II ocupa 40 bytes. No Apple IIe, o Enhanced, lá de 83, eles sofisticaram esse, vamos botar entre aspas, sistema de vídeo e criaram a Double High Resolution, tem um S a mais ali, porque a máquina duplicou a quantidade de RAM, né? Foi para 128, e que passou até 560 pixels de largura. Já falei do GS, né? Do VGC, dos modos de vídeo 320. Só que assim, esses 2 modos, em tese, eles não são tão bizarros quanto este modo do Apple II. Aliás, eu não tinha planejado falar dos modos do GS, eu agora estou me arrependendo, porque seria muito interessante, e também vou deixar para uma outra oportunidade, porque eu também preciso entender aquilo. Vamos lá. Assim, uma outra conversa que no GS, a Apple pegou tudo aquilo que era o circuito tudo aquilo que fazia um Apple II e criou um chip chamado Mega 2, que não é um Pikachu. E o Mega 2 literalmente é um Apple II on a chip. Só não tem o processador, a RAM e a ROM. Agora vamos falar de Apple II. Para começar, né, 6 cores. E a coisa mais curiosa, 40 por 8 não é 320? A tela gráfica do Apple II, ela é de verdade, assim, ela é monocromática, ela não é colorida, de jeito maneira. Ela usa e abusa de artefato NTSC, né, porque ela foi feita para ligar uma aparelho de televisão, né? Tem a famosa história do Warner, que ele conta na biografia dele, que ele comprou um monte de aparelho de videocassete de um hotel que estava trocando os equipamentos e começou a desmontar para ver como funcionava a geração de cor, de imagem e coisa desse gênero. O Apple II normal,
ele exibe preto, que é 00, branco, que é 11, e tem artefatos, né? O 01, que pode ser um púrpura ou um azul, ou um verde ou um laranja, que é o 10. O que o Oz aprontou nessa história? Ele pegou o 8º bit mais significativo de cada byte dos 40 bytes da. Só um minutinho. Pronto. Dos 40 bytes de cada linha, ele usa isso como uma flag. A flag fala o seguinte: se tiver 1 ou se tiver 0, eu tenho que atrasar ou não atrasar, produzir um delay na geração do sinal de TV, que eles chamam também de meio bit. Eu tenho que fazer um meio pixel no processo. Então, assim, cada byte, né, passa a ser responsável por pintar 3 pixels e meio. E claro, como fica muito mais fácil de trabalhar com valores inteiros, a pessoa geralmente fala que é melhor você pensar que cada conjunto, né, de 2 bytes tratam de 7 pixels. Ah, tem uma outra coisa, peraí. Onde eu botei isso? Ah, tá certo. Bem, isso aqui na memória de vídeo é mais ou menos como são feitas as cores dentro do Apple II. Se eu tiver este bit com 0 e sequência de 00, eu tenho preto. Inclusive aqui nesse meio do caminho, que essa área de fronteira, que ele pega um dado do outro, de um e de outro. Se eu tiver 01, eu faço verde. Exceto no segundo byte, que aí não é 01, é o 10. A mesma coisa com o magenta, né? Eu tenho 10, mas quando eu vou para o segundo byte é 01. E quando eu ativo esse byte aqui, se é 00 ou se é 11, é preto e branco respectivamente, aí eu alterno para laranja e azul. O Juan está quase se matando por conta disso. E para economizar 74LS, 2 integrados, o Oz ainda por cima, ele trata esse troço todo invertido. Então, estou até na dúvida se eu fiz a tabela correta, porque no final das contas, assim, o 8º byte é lido por último e os 0 e 1 são lidos ao contrário. Então, assim, eu tomei na dúvida ainda sobre essa história aí. Mas, na teoria, é isso, né? E para ajudar também, a memória, as linhas, cada uma dos blocos de 40 bytes da tela, elas não estão lineares no frame buffer. Ele faz em bloco de 64, ou seja, a linha 0, o primeiro conjunto de 40 bytes equivale à linha 0. O segundo conjunto equivale à linha 40. Não, a linha 64, desculpa. O terceiro conjunto, a linha 128. O quarto conjunto, a linha 1. O quinto conjunto, a linha 65. E assim sucessivamente. Esse também eu não cheguei a pesquisar qual a razão dessa maluquice. Porém, apesar disso, apesar de todo esse malabarismo de elétron, né, os desenvolvedores conseguiram fazer resultados muito legais em imagens, né? Assim, no exemplo do Donkey Kong, no exemplo do jogo Ghostbusters, no exemplo até no Where in the World is Carmen Sandiego, dá para ver que os caras assim, usaram bastante da criatividade deles para gerar essas telas. Uma coisa que eu reparei procurando screenshot de Apple II, isso está notório no Karateka, é que os desenvolvedores não evitavam misturar. Isso é, se o cara trabalhava com laranja e azul, ele não tentava botar pixel magenta ou verde para não se embananar no processo. Tanto que sim, o Donkey Kong você consegue, dá para ver, ver bem esse tipo de coisa, só usar onde foi realmente necessário. Quem foi mais artístico foi a galera da Brother Bud, né? Mas eles souberam botar num quadradinho específico para evitar problema. Isso aqui é uma tela estática. O Mac, né, no Karateka, assim, ele simplesmente usou azul e laranja e acabou. Vida que segue. Voltando para o Apple IIe, né, o modo DHGR. No DHGR, como você tinha mais frequência para gerar
fazer arte de artefato. E eles criaram um modo de 16 cores. Então, assim, se for a memória, a mesma quantidade de cores, sequência e ordem do modo gráfico, o GR, dos Apple II, né? Isso dá para ver, inclusive, que no resultado final, né, que é o editor, o Dazzle Draw da Brotherbird, que você tem verde, tem laranja, tem diversas outras cores, vários tons de cinza. Quem usa muito dessas cores, inclusive, é o Prince of Persia. Prince of Persia é um jogo de Apple IIe, né? Lembrando isso. Então, assim, eles sabem usar essa combinação. Diga, Juan. Uma coisa chata no Apple IIe e 2C é que o Basic não dá suporte ao DHGR, só consegue ativar e usar ele por linguagem de máquina. A mesma coisa com o GS. O Basic não dá suporte aos modos 320 por 16 cores e 140. Você não tem acesso a esses caras. E eu nem sei como acessaria. Inclusive, é interessante que a ROM do GS tem inclusive componente de interface gráfica, tem botão, tem janela. Seria interessante eles liberarem essa brincadeira para o Basic, mas eles preferiram deixar quieto. 6845, o 6845 ele tem um nome bonito, ele é o Cathode Ray Tube Controller, CRTC. Ele é um chip que a Motorola criou lá para o 6800, há muito tempo atrás. Eu acho que tecnicamente ele ainda acabou não usando, porque o 6800 acabou não vingando com o processador, mas em compensação, diversas outras arquiteturas de 8 bits e até 16 usaram ele. Uma delas, por exemplo, o Amstrad CPC, o BBC Micro, o cartão de 30 colunas do Apple II, os famosos VDEX, os cartões de MSX, no caso, especificamente, se eu não estou enganado, da Spectra Video, o da Microsol e o da DDX, usa o 6845 no seu coração. E as placas de vídeo dos PCs, né? O MDA foi implementado com o 6845, CGA, Hércules, EGA, VGA, e até o VGA, né? Até o VGA que seria um carregador de 32 bits. Uma curiosidade, Fala, Juan. De Coco também, a WordPack, o cartucho de 80 colunas WordPack para Cocum e Cocum 2 usa 6845. Acho que era um padrão usar o 45, porque assim, ele é bem simples esse conceito. Como ele funciona? Você ajusta meia dúzia de registradores, são 18 registradores, você ajusta ele para aquilo que você está fazendo, aponta onde está a ROM de caracteres, aponta onde está a RAM que o meu do 45 vai ler, vai escrever também, e acabou. O que ele sai é o sinal de vídeo, monocromático. Se eu quiser cor, né? Se eu quiser cor, eu tenho que criar um DAC lá que vai analisar, porque tem registradores que eu mudo que ele deixa de mostrar os caracteres e mostra os bytes propriamente ditos. Uma curiosidade é que muita gente usou o 6845, exceto o Tend1000. O Tend1000 usa um chip que está, de acordo com o esquemário, está indicando como Big Blue Video Chip. Uma grande alfinetada a IBM e o PC Júnior, de onde eles pegaram o projeto. E aqui entra o Amstrad CPC. O CPC é um micro 280, né? Ele é britânico, ele é 84, ele tinha 280, tinha um Y38910 para fazer som, o meu 885 para vídeo. Ele tem, por padrão, a resolução de 160 por 200, 320 por 200, 640 por 200, respectivamente em modo 16, 4 e 2 cores, com uma paleta de 27 cores. Essas telas no Basic são chamadas de Mode 0, Mode 1 e Mode 2, que é o comando do próprio Basic que muda o modo de vídeo. Aliás, quando você liga como Amstrad, ele geralmente entra no Mode 1, que é o modo de 40 colunas. E ele tem modos texto de 20, 40, 80 e 25 linhas, mas na verdade o Amstrad não usa o modo texto do 6845. Ele escreve no frame buffer. Ele usa o próprio modo gráfico. Isso tem uma curiosidade, né? Porque ele também não tem uma memória de vídeo, ele também não implementa uma memória de vídeo linear. Ele implementa uma memória de vídeo que vai intercalando de 8 em 8 linhas. Se você fizer um famoso programa que faz um laço no Basic e vai pintando a memória de vídeo byte a byte, você vai ver que ele vai completar uma linha e vai pular para a 8ª linha seguinte e assim sucessivamente. A curiosidade disso, por que a Amstrad fez isso? A minha suspeita tem a ver com as próprias scanlines do 6845 e o principal,
para fazer o scroll. Quando você está desenhando na tela escrevendo na tela do Amstrad e você vai descendo com o seu cursor, quando chega na última tela, ele não pega o conteúdo inteiro da RAM e move para cima. Ele simplesmente apaga a primeira linha, usa o registrador de scroll do 45, sobe ele e põe e a linha que estava aqui apagada vem para cá. É mais por enganação. As canhas de ROM dos MS2 também fazem isso. Agora, já falei 27 cores, né? Vamos no... Como é que esse cara exibe 27 cores? De onde surge esse número mágico? Né? Isso vem do fato de que o DAC do CPC ele não é binário, ele é ternário. Ele não trabalha com bits, ele trabalha com trits. Ou seja, ele tem um valor que seria 0, meio e 1. Né? E 27 por quê? É 3 ao cubo vezes 3. 27. Isso sim, para os modos gráficos coloridinho dele, que é o 140? 120? Não, peraí. 320, 160. 160 por 200 permitiu assim, a criação de jogos super, ultra, mega multicoloridos. Na verdade, ele tem 16 cores, você seta com os comandos INC, qual das 27 cores da paleta você vai usar. Tem inclusive a opção de blink nesse processo. Mas na lista aí, né, está o Aston Marine Corps, está o Renegade 3, o famoso Renegade 3, e o jogo do Robocop. E uma curiosidade, assim, apesar dele ter esse modo colorido, bonito e todo o resto, o Amstrad ele não escapou de ter também as conversões à espanhola deles, tá? O pessoal pegava e usava um modo de 4 cores para fazer as conversões de jogos de Spectrum, que eram tese monocromáticos. E uma breve citação do 6847. Eu comentei que o 6845 ele é um integrado que você aponta onde está a RAM, você aponta onde está a ROM e ele faz o resto. O 47 é uma versão simplificada. Ele é um VDG, né? É chamado pela Motorola de VDG, de Video Display Graphics. E o que ele faz? Ele tem todas as funções do CRTC, mas ele embute a ROM de caracteres e ele também gera parte do sinal de cor. Então, assim, ele foi desenvolvido para o projeto Green Thumb, né, lá no final da década de 1970 nos Estados Unidos, que foi o pai do TRS-80 com o Coco, né? Em projeto. Esse cara tem uma resolução máxima de 256 por 32 com 2 cores. Mas aí você pode escolher, né? Verde claro por verde escuro, que acho que o Juan usou no modo de 51 colunas que ele mostrou pela manhã, ou em tese branco e preto. Mas tem gente que fala que se quer branco, o processador consegue produzir. Ele produz uma coisa chamada buff. O lance, assim, é por conta desse modo monocromático e de moduladores de RF, circuito de vídeo mal feitos, esse cara gerava artefatos. Ele gerava laranja e azul. E os desenvolvedores tanto a Motorola quanto a Tandy consideravam que esse cara era um modo monocromático e fim da história. Mas os caras que desenvolviam jogos começaram a usar esse cara, porque a outra opção também era verde com verde. Assim, um bom exemplo desse cara é o Zaxxon, né? Tá nessas telas aí, o Zaxxon, como ele é de verdade e como ele aparece na televisão. E tem uma curiosidade que é o fato de que teve um engenheiro da Tandy que conseguiu comprar um modulador de RF muito mais baratos e muito melhores em qualidade. Ele apresentou a proposta, o projeto, foi feita a máquina protótipo, só que a máquina foi recusada. Foi recusada porque simplesmente ela destruiu os artefatos. Os caras falaram que o jogo, o Clouds and Balloons não estava rodando. O cara foi ver, mas está rodando. Não, mas cadê a cor? E por conta disso, assim, tudo bem, eles acabaram usando esse modulador de RF, que era mais barato, embutiram de volta o defeito da cor, porque precisava do defeito da cor, e alguns anos mais tarde, no projeto do próprio Coco 3, o Gimme ele teve que implementar também esse troço. Ele foi obrigado a carregar esse modo legado, esse defeito legado, literalmente. Só para complementar aqui, o 47 ele não foi usado só no Coco, né? Ele foi usado no Green Thumb. Ele foi usado também no Acorn Atom,
no MC1000 do CCE, que é um micro chinês aleatório, no próprio Dragon, no Laser 200, dos NEC PC600, no TRS-80 MC10, da Tandy também, o irmãozinho dele, a irmãzinha, sei lá, a Matralice, e com chips que eram parcialmente compatíveis e meio bizarros, né? Nos Matralice 3290 e no Philips VG5000. E que mais algum? Não. Por enquanto, que eu saiba, só esses caras. Porque basicamente se era um chip, ele é mais simples que o 45, né? Ele basicamente tá aqui a RAM, ele faz o resto. Ele gera sinal, inclusive, em vídeo composto. Aí podemos seguir adiante. O Alan curtiu os treats. A ULA do Spectrum. O Spectrum é uma máquina de 82, abril 82. Ele é diferente do 81, né, que é a máquina que antecedeu a ele ganhou um circuito integrado específico para cuidar da geração do sinal de vídeo e também um pouco da parte de memória, que é chamada de ULA. É ferrante, tem um código lá que eu de cabeça eu nunca lembro, uma pessoa chama de ULA mesmo. Ele exibe uma tela de 256 por 192, que é um padrão quase cabalístico dos micros de 8 bits, e ele exibe 8 cores, e com atributos de brilho e o atributo de piscante. As 8 cores do Spectrum são essa daqui, né? O preto, o azul. Se forem ver bem em binário, é 0, é 1, é 2, é 3, né? 2 mais 2, 3, 4, 4 mais 1, e assim vai. Tá literalmente em binário isso aqui. Que é o azul, vermelho, magenta escuro, verde escuro, ciano escuro, amarelo escuro, cinza. A única cor que não tem atributo de bright, eu não sei porquê, é o preto. Que eu acho que o preto não brilha na Inglaterra, só pode ser. Então, o Spectrum tem 15 cores, 16. A memória do Spectrum ela é dividida em dois blocos, ela fica a partir de 16384, né? Seria a segunda grande página dos 80. E ela tem uma tabela de padrões e tem uma tabela de atributos. O Spectrum não tem modo texto, ele não tem um modo de tile, um modo de caractere, né? Que eu falo, coloca uma letra A na tela, ele vai colocar uma letra A. Não, ele vai colocar no máximo um padrão de qualquer coisa que não é um A. Isso tem que ser desenhado. Inclusive, essa necessidade de desenhar os caracteres é a última linha desse slide. No Spectrum, né, cada bit é 8 bits por 1 bit por pixel, né? Ele tem 8 pixels, eu consigo botar 8 pixels na tela. Nesse caso, na resolução que nós temos, ele ocupa exatos 6 KB de memória RAM. Ela está dividida em 192 blocos de 32 bytes, que seriam cada uma das linhas. O lance é que as linhas não estão também lineares, né? Não está sequencial. Ele tem uma ordem assim quase tão mais confusa que a do Apple II, né? Ele começa com ele tem três blocos, para estar assim nesse sentido, de 0 a 64, 63, 64 a 127 e 128 a 191. Quando você começa a pintar os caracteres, ele preenche uma linha, depois ele passa para linha de baixo mais 8, depois mais 16, mais 24, mais 32, mais 40, 48, 56, depois ele volta, mais 1, mais 9, 25, 33, até fechar o primeiro terço, depois faz a mesma coisa no segundo terço, depois no último terço. Esse layout maluco, pelo que uma vez eu ouvi, ele está relacionado com uma otimização para a ULA na hora de desenhar os caracteres. Porque na hora que eu for colocar eu vou colocar um byte preencher com o padrão do caractere na tela, eu coloco o primeiro caractere, a primeira linha que desenha uma letra A, por exemplo, e ao invés na hora de fazer o incremento, eu simplesmente, ao invés de, digamos, é um ponteiro de 16 bits, eu incremento a parte mais significativa do endereço. Então eu já vou para a linha seguinte. Tipo, eu dou um INC HL, ao invés de ficar dando vários INC L até chegar na linha de baixo. Essa é a grande, entre aspas, mágica do Spectrum para desenhar os caracteres.
A tabela de atributos ela é mais simples, né? Ela começa logo assim que acaba a tabela de padrões. Ela tem 768 bytes e ela trata cada bloquinho de 8 por 8, seguindo da esquerda para a direita e de cima para baixo. Cada byte ele tem essa função, né? Os primeiros 3 bits cuidam da cor de fundo, os bits seguintes, 5 a 3, da cor de frente. Eu tenho 6, que é o bit que marca ou desmarca o uso e brilho. E por último, o bit mais significativo, que é do lado esquerdo, que é define o piscante. No resultado, se for pintar as coisas, basicamente é isto aqui, né? Eu tenho a minha tabela de atributos, que eu gasto 8 bytes, e eu tenho a minha de padrões, é a minha tabela de atributos, onde eu gasto 1 byte. O que eu coloco aqui, no caso, se reflete para todo o conjunto. Inclusive, assim, o piscante, né, o que o piscante faz, ele inverte essas duas cores numa determinada frequência. Acho que é 1/4 de frame, se eu não estou enganado. Mas, assim, isso não significou limitação nesses bloquinhos de 8 por 8, né? Os próprios usuários do Spectrum mostram e comprovam esse troço, né? Como por ser um exemplo dessas 3 telas, literalmente são as telas mais bem votadas do ZXArt, né? Vale a pena. Não são telas de jogo, inclusive, são telas desenhadas por artistas para competições e companhia, mas que dá para ver que, apesar dessa limitação, né, de bloquinho, de poucas cores, o pessoal consegue fazer coisas muito interessantes, visualmente muito interessantes. E já que a gente falou de Spectrum, vamos falar de MSX, quer dizer, ou quase. O TMS 9128, é o seguinte, a Texas ela fez uma verdadeira bagunça com essa numeração, porque eu sempre achava que o 9128 vinha antes do 9928, mas é o contrário. O TMS 9128, na verdade o 9918, ele é parte de uma família de chips que a Texas extremamente montou criou na década de 70, que tem o próprio processador, né, 9900, tem o 9919, que é o PSG, e por aí vai. O 9918 só foi usado no TI 994. No TI 994A, acho que é por isso que mudaram o nome do computador, eles passaram a usar uma outra revisão do chip que já implementava a alta resolução, que seja 256 cores por 192. E todo esse chip já tem saída embutida no pininho de vídeo composto. Eles foram usados, além dos computadores da TI, né, no Memotech MTX, nos MSI, no Sword M5, naquela primeira geração de máquina da Spectra Video, no Tatung Aston, no Tommy Pilta, o que também foi chamado de Tommy Tutor nos Estados Unidos e na Europa, se não falha a memória, nos consoles SG-1000, que o Juan tem escondido em algum lugar da mesa dele, SG-1000 e 3000, né, e no incrivelmente obscuro VTech Creative Vision. Gente, que diabos é um VTech Creative Vision? É um ColecoVision com 6502. Versões posteriores desse chip são o 9928 e o 9929, já com saída de vídeo em YPBBR, que seria nos padrões para chamar de hoje, vídeo componente. Por que eles fizeram isso? Porque, eles queriam vender o chip para a Europa, né? Então não dá para fazer um chip gerando só sinal de vídeo composto em NTSC. Então eles separaram, que eram 2 chips, um para NTSC, outro para PAL. E por último, de renomear esses caras para 9128 e 9129. Eu acho, inclusive, que a maioria dos MSIs usa esses dois de baixo. Esse integrado, ele trabalha com 4 ou 16 KB de memória. Tem um registrador lá no registrador dele que você liga e desliga isso. E é a memória dedicada. Tá? A memória, inclusive, ela não é visível diretamente ao processador. Ela é específica do processador desse integrado, que é por isso chamada de VRAM. Ele tem um módulo semigráfico 6448, que não vamos falar aqui a respeito, o 256 por 192, já citado, e módulos texto de 4024 e 3224, além de, em tese, 32 sprites na tela, mas tem um bug que você consegue colocar muito mais que isso. Ele tem 15 cores, ele exibe 15 cores, mais uma de transparente. Esse transparente tem relação com a história do chip,
é que seria para ele ser utilizado em circuito para fazer on-screen, OSD, em circuito de TV, tipo, você mesclar uma imagem de uma câmera com a imagem do computador. A Color Zero serve para isso. Serve para você, na hora o professor de vídeo não usar a cor que ele tem que gerar, ele usar o sinal de vídeo que ele está recebendo naquela mesma sincronia. Tabela de padrões. Assim como a aula do espectro, ele tem uma tabela de padrões, ela é igualzinha em tamanho, ela também está dividida em 3 blocos, só que ela tem uma curiosidade, o layout dela é diferente. O layout desse cara aqui está em caixotinhos. Ou seja, cada bloco de 8 bytes corresponde a um caractere, né? A uma caixa de 8 por 8 pixels. E elas são o seguinte, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Diferente daquele layout completamente perdido do espectro. Ele tem ainda uma tabela de nomes que permite você reorganizar como esses caras estão na tela. Isso é interessante porque é com este cara que é implementada não só o modo texto do MSX, né, o modo texto em 2.24, qualquer equipamento que usa esse cara, como também, no caso especificamente do MSX, foi implementado quase todos os jogos da Konami. Você tem diversas combinações de blocos, diversas combinações desses blocos de terços que você pode colocar, mais para um bug do VDP e permitir que você tenha repetições ou até mesmo combinações de atributos e tabelas de atributos e tabela de padrões. É bem interessante isso. Você consegue fazer coisas como, por exemplo, ter a metade da tela numa combinação de cores completamente diferente, usando a mesma tabela de caracteres. A tabela de atributos, ela faz uma correlação 1 para 1 com a tabela de padrões e ela pinta cada um desses conjuntos de 8 bytes. Então ela tem também 6 KB de VRAM, nesse caso, só que ela tem uma estrutura muito mais simples, né? Ela basicamente, os 4 bits mais significativos é a cor de frente, ou seja, o bit 1, e os 4 bits menos significativos é a cor de fundo, os bits 0. Basicamente assim, é totalmente diferente a organização da tabela do Spectrum, não tem coisas com brilho, não tem como piscante, e assim, dizer que esses troços é igual e dá para fazer jogo para MSX e para Spectrum direto, só converter, é algo que realmente só existia na cabeça de publisher de jogo europeu no final da década de 1980. Né? São coisas completamente diferentes. Tanto que os jogos em que o MSX mostra seu potencial dele, né, são justamente os que usam todos os recursos do TMS, enquanto que os modos que o Spectrum mostra o seu potencial são aquele que realmente também usa todos os recursos que a ULA oferece. Aliás, a ULA tem modos que tem uma chamada ULA Plus, uma implementação que em tese foi criada para emuladores e foi implementada em FPGA. E o Spectrum tem modos de vídeo implementados por software. Existem truques que as pessoas fazem com registros da ULA para gerar mais cores. Mas isso eu não vou colocar nessa apresentação porque seria loucura demais. Pegando aquele mesmo exemplo da ULA, né, no MSX eu preciso de ter não 9 bytes, mas 16 bytes para fazer o mesmo efeito, porém eu tenho aquela vantagem, né, eu consigo ter uma imagem, um resultado final muito mais colorido, muito mais cores, mais linhas, e fora poderia até usar o Color Zero nesse processo aqui. Assim, né, com o mesmo sistema de bloco de 2 cores, né, mas com mais de 2 cores para bit 1 e bit 0, mas com mais cores disponíveis, dá para fazer coisa bem interessante. Por exemplo, essa tela, a mesma tela dos Axon que nós vimos lá na versão do Coco. No caso, essa aqui é a versão do SG-1000, que por uma incrível coincidência do destino, também é a mesma versão do MSX. A tela de abertura do Nemesis, né, a MSX, e uma tela que eu peguei peraí, acho que eu não lembro de cabeça, do Tom's Editor, que é a Star Carrick, que é já um desenho de... Como é que a pessoa chama isso aqui? Não é Chiptune, é de... o Chiptune de desenho, pronto.
Aí chegamos na evolução do TMS 9128. Ele foi criado, o Yamaha V9938. Eu não vou falar do 58 aqui, porque a grande novidade do 58 é um modo não RGB, né? Ele foi criado pela Yamaha e é totalmente compatível com o processador da Texas, inclusive com os bugs. Pixel Art, obrigado, Emil. Inclusive com os bugs, os próprios bugs do TMS 2028, eles foram herdados pelo 9938. Inclusive dá para fazer modos de aquela brincadeira de trocar os terços de cores e padrões. E foi exclusivamente desenvolvido e utilizado nos MS2, tanto que é chamado de MS Video. Recentemente a gente descobriu que o Tatung Einstein 256 também usa esse processador de vídeo. Tá? Ele aumentou a quantidade de linhas que podiam ser exibidas na tela. No caso do modo texto, subiu para 26.5 o número de linhas de texto. Tudo bem, ninguém usa, né? Mas está aqui disponível. E para os modos gráficos foi para 212. Ele acrescentou modos bitmap lineares de 256 e 512 pixels de largura, aí com modos de 4 e 16 cores, uma paleta de 512 cores, nós podemos ver a paleta de 512 cores aqui no cubo RGB, e também no caso assim, 16 ou 4 cores de uma dessas 512 cores aqui. Ou um modo de 256 cores em que a paleta é fixa, ou seja, a Yamaha marcou que vamos usar um conjunto de cores aqui, ponto final. Ele opera com 16, 64 ou 128 KB para VRAM, mais um banco extra de 64, que vai para 192, que ele usa para buffer, ele não usa esse modo para exibição de página na tela. Ele tem a opção de entrelaçar, ou seja, pegar duas páginas e exibir intercalando na tela, né? O seu olho que se explode depois do processo, né? Que é com o flickering, mas consegue duplicar a quantidade de linhas que está sendo exibidas. E claro, o que eu considero a parte mais importante desse processador de vídeo é que eles acrescentaram rotina de desenho de ponto, linha, caixa, círculo, rotina de cópia, tudo implementado em hardware que manipulam diretamente a VRAM. Então, se você não tem que gastar o seu processador para mandar fazer uma linha ou até para plotar um círculo, o que para uma máquina de 8 bits é uma grande maravilha. O modo 256 cores. Bem, o 256 cores do 38, a Yamaha implementou uma paleta estática, né? Ela é tão estática que até os sprites foram afetados por ela. Os sprites têm paleta que literalmente é a mesma sequência de cores do Spectrum. Aquelas cores padrões lá, sem o piscante. Cada byte na VRAM passa a codificar uma cor RGB. E o que eles fizeram? Olha, os 3 bits mais significativos equivalem ao verde. Os 3 bits seguintes equivalem, que seria o bit 5, 7, 6, 5. O quarto, o terceiro e o segundo, não, quinto, o quarto e o terceiro equivalem à cor vermelha. Os 2 bits remanescentes passam a tratar o azul. Eles fizeram um RGB assimétrico. Mas assim, por que foi essa ideia de por que escolheram o azul nesse processo, né? O azul, ele é a cor que o olho humano menos consegue perceber variação. Então, assim, foi o candidato perfeito para fazer isso. Aí, nesse processo, né, o cubo RGB vira um paralelepípedo RGB. Pode ver que os quadradinhos ficam mais largos. E, sinceramente, é incrivelmente sutil a troca, a variação de cores, né? E, claro, agora eu vou usar imagens que eu mesmo andei brincando, tá, gente? Aqui já chegamos na qualidade fotográfica. Nós podemos escolher cores específicas, né? Então, assim, fica muito mais parecido com fotografia do que com desenho, propriamente dito. Então, assim, eu resolvi pegar 3 exemplos de fotos, né? A primeira da janela aí é um 256 por 192 com 16 cores. A seguinte, 512 por 384 com 16 cores também. E a última, 256 por 392 no modo de 256 cores. Todos aplicando differing e tudo mais. Momento curiosidade, essa tela do meio da Avenida Paulista foi a última foto que eu tirei antes do mundo entrar em pandemia. Ela é de março do ano passado. Agora vamos falar do Amiga.
Só um comentário, o Amiga foi projetado originalmente pensado para ser um videogame, não um computador. Então, algumas coisas são bem curiosas aqui. Ele foi lançado em 85 também, ele é uma máquina de 16 bits ou 32 bits, depende de como você olhe. Ele tem uma fantástica conjunto de inovações de hardware, também do próprio sistema operacional, né? Além do 68000, ele usa uma sequência de chips customizados, né? O Agnes, que cuidava de toda a parte de memória, a Denise, para cuidar só do vídeo, e a Paula. Aliás, a Paula originalmente chamava-se Portia, né? De porta. Ela cuida literalmente de todas o mundo de entrada e saída do Amiga, né? Que cuida do som, disquete, seriais e companhia. Seriais não, seriais é assim, mas ela gerencia a parte de entrada e saída. E claro, o próprio 68000. O que a Agnes faz? Ela separa um bloco do memória da área de armazenamento, de mapeamento de memória do 68000, do adereçamento do 68000, de 2 MB, acho que 1 MB originalmente, depois 2 MB na expansão. E assim, essa área de memória, todo mundo pode olhar, ou seja, 68000, Paula, Denise, Agnes, todo mundo pode mexer. Qualquer memória além disso, só 68000 enxerga. Essa parte da memória é chamada, inclusive, de chip RAM. O Amiga, ele tem resoluções. Nesse tem aqui, eu deveria ter botado, usar entre aspas, porque o pessoal fica mexendo fica fazendo overscan na máquina e os números não são tão verdadeiros. De 320 e 640 colunas com 200 linhas no mundo NTSC, mas ele suporta entrelaçado, ou 256 linhas no mundo PAL. O NTSC ele tem uma quantidade máxima de 240 linhas. O PAL ele tem 270, então você consegue botar mais linhas no mundo PAL. Ele tem entrelaçado, já falei. Ele tem uma revisão desses chips que é chamado de Enhanced Chipset, ou SS, onde eles aumentaram as resoluções mas isso eu não vou cuidar muito disso aqui, porque na verdade aumentaram basicamente para poder atender demandas da concorrência, né? É a famosa Commodore perdida no final da década de 80. O importante, o Amiga permitia exibir modos de vídeo de 2, 4, 8, 16 e a curiosas 32 cores. Tudo uma pode ter de 4.096 cores, né? E tudo isso aqui é limitado pela quantidade de memória de RAM instalada. Ou seja, eu posso ter telas até maiores. Com o SS, eu consigo ter 1280 fica meio estranho, né? 1280 por 256 de resolução. Literalmente uma linha, né? Uma linha aberta na tela. Mas assim, resoluções maiores eu preciso ter mais RAM, né? Porque justamente eu uso a própria RAM para fazer essas coisas. Não existe uma memória de vídeo dedicada, como é no MSX. Ele tem ainda um modo de vídeo chamado HAN, né? Presunto, que é o Hold and Modify, e que permite visualizar as 4.096 cores da máquina. Agora, como é que o Amiga faz 32 cores se eu só tenho se eu consigo cortar um byte em 2 pedaços de 16? Não tem como cortar para fazer mais que isso. Ele usa uma técnica chamada planar. Nessa planar, eu tenho vários frame buffers, e cada frame buffer ele é um frame buffer de 2 bits, né, preto e branco, monocromático, e que tem a resolução que eu estou trabalhando. Como ele é feito, digamos, projetado para a quantidade de cores que eu tenho na tela, eu não tenho desperdício. Por exemplo, se eu fosse armazenar de forma linear, por exemplo, um modo de 32 cores, eu teria que usar um byte inteiro para guardar cada cor. E ficariam 3 bits sobrando. Então eu teria um desperdício eu tinha feito a conta aqui, de cerca de 16, realmente 16 KB da minha tela, né? Porque... deixa eu voltar esse troço aqui, eu mesmo me perdi agora. Se fosse trabalhar com um modo em que 1 byte guardasse uma cor, eu teria que ter 64 KB de memória.
alocada para aquele modo de vídeo. Como eu estou trabalhando com o modo de bitplane, que no caso Amiga suporta 6 bitplanes no máximo, eu consigo ter 32 cores. Eu estou trabalhando com 5 desses bitplanes, separando cada índice, já que é um modo indexado, em um plano. Isso é estranho, mas assim, que no final eu consigo ter 5 imagens monocromáticas que ao todo gastam 40 KB. Isso parece um desperdício meio bobo, mas assim, é só para lembrar que o Amiga 1000 tinha sido planejado para sair com 256 KB de RAM de fábrica. Na hora de desenhar a cor, o que a Denise faz? Ela vai em cada bitplane e literalmente ela junta os bits, vê qual é o número que é o número equivalente da tabela da paleta de cor e coloca essa cor na tela. De forma visual, o Amiga faz isto aqui. Literalmente, para obter esta imagem de 32 cores, o mouse não aparece, né? Ah, que droga. Para obter uma imagem de 32 cores, eu decomponho cada uma das cores que eu estou usando indexada em seus bits. Ou seja, o plano que está mais próximo, está mais à esquerda, mais à direita, ele equivale ao primeiro bit da cor. O seguinte é o segundo bit, o próximo é o terceiro, o quarto e o quinto. O que a Denise faz é pegar nessa sequência cada bit na sua própria ordem para saber que cor ela vai usar. No final, eu tenho um número entre 0 e 31, que equivale ao meu modo indexado. Curiosidade, no AGA, a Commodore ela expandiu esse cara aí. Ela expandiu para 8 bitplanes, que permitiram, né, aumentou para modos de 64 cores, 128 e 256 cores. Isso é bem interessante porque o planar ele permite que você economize memória. E daí que o programador que deu o seu jeito de entender como fazer o código dele depois, né, para desenhar as coisas. Ele é uma solução bem escalável, né? Você pode ver que é fácil imaginar como é que é implementado também os modos de modo monocromático, né, somente com um plano, o modo de 4 cores com 2 planos, o modo de 8 cores com 3 planos e assim sucessivamente. No AGA, eles conseguiram botar 128 cores com 7 planos e 256 cores com 8 planos, mas eu vi um fórum, alguém comentando que fazer um modo planar para 256 cores é um epic fail. Porque literalmente você não tá ganhando nada nesse processo. Você literalmente só tendo o trabalho de decompor a tua imagem, você poder estar trabalhando num frame buffer único. O modo RAM do Amiga, ele usa esses bitplanes também, mas ele usa digamos, implementa um código nessa história. O que significa isso? Eu uso apenas, ele está limitado ao modo 320 pixels de largura, e dos 6 bitplanes que estão disponíveis, eu só posso usar 4. Nesses 4, eu defino uma paleta de RGB de 16 cores. Eu tenho de cores de 0 a 15. Os planos seguintes, eu literalmente vou reprogramando a Denise, falando, Denise, era para exibir um azul aqui, mas seguinte, não, troca o tom de azul do RGB e muda para, sei lá, faz esse azul virar um púrpura no meio do processo. Então eu tenho 4 comandos, que são mandados no bitplane 4, o bitplane no caso, 4 e 5, que é o quinto e o sexto, em que eu falo, usa essa cor aqui, ou usa a cor que você acabou de trabalhar, por isso que é hold and modify. A cor que você acabou de trabalhar, legal. Só que é o seguinte, muda o azul, ou muda o verde, ou muda o vermelho. E com isso, ele consegue exibir todo esse monte de cores. Claro, dá um trabalho desgraçado de você codificar isso, né? Isso aqui, se for pensar bem em padrões MSI, né, é a Screen 12 do Amiga. Porque, inclusive, ela padece dos mesmos males, né? Você não dá para fazer animação com isso sem ficar maluco. E ela gera, inclusive, o mesmo nível de artefatos. Essa imagem que eu peguei é da época, e ela tem até os quadradinhos ali que dá para, bem ressaltados, que dá para perceber na imagem. Tem mais coisa? Tem. O 6º bitplane é só para o RAM? Não.
Existe um outro modo, lembrando que eu falei que o Amiga foi projetado para ser um videogame, ele tem um modo chamado Half Bright. Esse sexto bitplane, no modo Half Bright, significa o seguinte: eu desenho uma imagem monocromática dentro dele, e aonde esse cara tiver um bit, a hora que a Denise for colocar a cor na tela, o chip reduz pela metade a intensidade de luz, de cor, o brilho, né, da imagem. É literalmente você colar um ISO-filme na frente da tela. E aí, muita gente usa isso, assim, um exemplo mais clássico, além da abertura do Full Contact, né, que usa uma animação monocromática para surpreender as pessoas, é aquele demo do pessoal do Spaceballs, que é o State of the Art, que usa essa mesma coisa. Esse cara, se eu não estou enganado, ele também foi expandido quando do AGA. Eles aumentaram. Eles chamam de RAM 8, né? Voltando para o RAM, eles chamam de RAM 8 no AGA. Eles aumentaram a quantidade de cores que você consegue brincar no processo. Agora vamos falar de coisa boa. O Atari ST é, digamos, o concorrente do Amiga, né? Ele tem 85, também 68.000 da Motorola, só que ele é mais modesto na pirotecnia da parte de vídeo, em tese. Ele tem modos gráficos 320x200 com 16 cores, 140x200 com 4 cores, paleta de 512, ou seja, é igual ao do 38 da MSX2, né? E tem ainda um modo monocromático 640x400. Assim, uma dica, quando você passou de 200 linhas, você pode entender que a frequência do monitor mudou completamente. Aí nesse caso do Atari ST, eu posso usar um aparelho de TV, um monitor colorido para ver os modos com cor, e para o modo monocromático eu tenho que usar um monitor somente monocromático. Tanto que, se pegar um monitor VGA atual, pela frequência que ele opera, se fizer o cabo, você consegue ter esse modo num Atari ST. Ele vem de fábrica com o TOS, né, que é o D Operating System, que alguns chamam de Tremel Operating System, já em ROM. É um sistema operacional baseado no CPM, 108K. Vinha já com o GEN, que é a interface gráfica, o Graphics Environment Manager, que todas elas desenvolvidas pela Digital Research. A área de vídeo dele, ele tem um chip específico chamado Shifter, que você aponta para ele uma área de 32 KB da memória RAM e ele cuida de fazer o resto. Claro que não é liberado, tipo, qualquer endereço tem uma, digamos, uma escala, né? Ele não é tão flexível quanto o Amiga para fazer esse tipo de coisa. O modo monocromático é um modo monocromático, felizmente, bem simples, bem tranquilo de trabalhar. Porém, vamos agora falar dos modos coloridos. Assim como o Amiga, que usa o planar, o AST usa para os modos de 16 cores e também para o modo de 4, um cara chamado Package Pixel. No Package Pixel, o teu pixel, ele está codificado em mais de 1 byte da memória de vídeo. Juan, você está balançando. O que significa isso? Para fazer um pixel, pintar um único pixel na tela de 16 cores, eu preciso ler 4 bytes. Ou seja, a informação da cor que eu tenho que utilizar no pixel 0,0, ele está dentro de uma... Desculpa, eu não trabalho com 4 bytes, eu trabalho com 4 words. Né? 4 words de 16 bits, ou 64 bytes ao todo. Opa, desculpa, 64 bits. 16... 64 bits. Eu erramos. O que significa isso? Eu preciso pegar esses 4 bytes e, por exemplo, pixel 0,0 significa eu tenho que ler o 15º bit mais significativo desse conjunto da word 0, da word 1, da word 2 e da word 3. E aí eu tenho
qual é a cor que eu tenho que colocar na tela. No caso, a color 0. Então, eu peguei esse exemplo aqui, que é o degas, né? A color 0 está marcada como branco. A mesma coisa, eu pego o 14º bit dessas 4 words e eu verifico que tem aqui. Então, eu tenho que é a cor 1. E assim sucessivamente. É assim que a tela do Atari ST é montada. Tem um post de um site de Amiga que fala que isso aqui foi o prego no caixão do Atari ST. Esse modo de vídeo maluco. No modo de vídeo de 4 cores, eu só trabalho com 2 words, né? Eu consigo pegar as cores aqui. E no modo monocromático, basicamente isso aqui está linear e não faz diferença nenhuma. Eu tive que realmente procurar como esse troço funcionando, porque eu aproveitei essa semana para descobrir, para fazer um programa para converter arquivo do Neochrome e do Degas, para verificar se eu tinha realmente entendido esse troço. Acho que no meio do ano passado, eu já tinha feito isso, só que eu desisti, eu cansei de tentar botar a parada para funcionar. E hoje eu encontrei, nessa semana, para fazer a apresentação, eu consegui achar qual foi o meu bug. A curiosidade do bug, eu estava lendo ao contrário as cores. Por isso a paleta nunca batia. Infelizmente, assim, eu não lembro onde eu baixei essas imagens aí que eu usei, mas essas são imagens próprias em formato PI1 convertidas para PNG. E acho que isso é o último das máquinas bizarras, com cores bizarras. E antes de terminar, né, eu entro naquela parte de comentário, dúvida, errata, receita de bolo e todo o resto. E agora eu vou poder olhar o chat. O Alan aí está dizendo, o cara faz um programa para ver se entendeu a teoria. Pô, fazer um programa para ver se você entende a teoria é a coisa mais comum que tem. Eu já fiz um programa em C para ver se eu tinha entendido o paradoxo de... aquele paradoxo do cara escolher entre 3 portas onde está o prêmio, de Monty Hall, paradoxo de Monty Hall. O Jorge falou aqui sobre os bit planes, mas Jorge, quem fazia isso era a Denise, não era o 108.000. Quem se ferrava na história era o cara que tinha que fazer o desenho, né? Alan, eu tinha lido sobre como o Atari ST fazia o desenho da tela, isso no ano passado. Isso, é confuso, eu tinha entendido. Depois eu não peguei mais isso, eu esqueci. Tanto que quando eu olhei o programa, eu fiquei assim, sabe aquele negócio que você fica olhando um código e não consegue entender? Eu acabei de passar por isso, tava editando um negócio no Milho, eu olhei, por que eu tava fazendo? Eu falei, deixa eu dar uma olhada no negócio, eu olhei, por que eu botei isso aqui? Acho que não precisa mais não, ranquei fora. Recompilei e funcionou, beleza. Uma coisinha agora, passou assim. Eu tenho visto muita gente botando comentários, estavam falando, então só para fazer, porque a gente já estamos com mais de 4 horas, quase indo para 5 horas, né, no total, então a gente já está encerrando, né, porque senão ninguém aguenta, todo mundo já tá todo mundo que nem o Bob Esponja, calça quadrada, todo mundo com a bunda quadrada, tá sentado, né. Bem, lembrar que o Alan falou que comentou que muita coisa do Giovanni é gênio dessas paradas, eu travei em vai de 0 a 31, vai falando lá, mas alguns falando a questão de, quando você tá falando lá, como é que tá, mas como é que ele sabe tudo de cabeça? Não, ele tem um bocado de anotação junta, ele não é besta, tá com as anotações juntas. Eu cheguei a jogar na apresentação a frase do Rui, né, Rui Aquaviva, aliás, Rui que é nossos ouvintes lá desde os primórdios, né, então fico pensando como conseguiam fazer porte de jogos em sistema tão diferente com a limitação de recursos. Com memória de sobra como temos hoje, não dá para entender, mas naquela época, mas o que é incrível, né? O que o pessoal do Atari ST fazia, por conta desse desenho aqui, era ter todas as imagens já pré-desenhadas. O Fábio comentou que aquelas fotos que você colocou, que você converteu com Dithering 16 cores para MSX, ele falou, incrível, não diria que são 16 cores, realmente são
impressionantes. Não parece que são 16 cores. A primeira tela, ela tá no último post do meu blog. O Pablo falando o modo EHB, que permite 64 cores, que é do Amiga. É o Half-Bright. Né? É o Half-Bright, né? Citado. Né? Eu mandei o link para o pessoal lá do ZXArt, as mais bem votadas do ZXArt. Né? Você colocou as três, mas tem outras. Aliás, uma ali aquela terceira do lado como os mercenários. Aquela eu tava achando, inclusive, eu desconfiava que era a capa do jogo de PC do StarCraft 2. Mas eu disseram, não sei, me parece muito com a tela do StarCraft 2, a caixa. Né? Mas são todas impressionantes. Né? O Ricardo falou, mamilos são polêmicos, já dizia nas chamadas do Reto Computaria. Né? Aí acho que é isso, né? Assim, o Jorge dizendo, pensei que aqui. Entendi, pensei que os 68K precisavam alimentar a Denise. Caramba, o Amiga parece uma arquitetura interessante. O problema assim, quando você vai analisando esses caras, você pensando do ponto de vista do cara que programa, você pensa assim, os caras de rádio inventaram técnicas maravilhosas, fantásticas para você fazer as coisas, mas caramba, o cara que desenvolve que se exploda para fazer a coisa, né? O Jorge falou aqui, né? Ele comentou em pena que os jogos em geral são chatos. A fama que o Amiga tem jogos lindos, mas a jogabilidade no geral, na maioria dos jogos, não é boa. Né? Os jogos são lindos, a abertura linda. O jogo em si graficamente é lindo, mas muitos jogos não são agradáveis de jogar. Né? Mas o Jorge falou uma dúvida. Recentemente o Kojima falou que ele estava mexendo num jogo lá que lembrou um jogo que ele jogava no Amiga. Eita ferro, pronto, polêmica. O Jorge colocou essa dúvida. Normalmente, esses modos planários do Amiga não seria inferno de fazer scroll pelo 68.000? Eu também acho. Essas coisas de scroll eram feitos direto com os recursos do próprio chip. Ainda tinha dentro do Amiga o Cooper, né, que é tipo uma, entre aspas, macrolinguagem para fazer pequenas mudanças, tipo de paleta. Eu acho que ele tem um Blitter embutido, e você consegue fazer cópias de coisas. Blitter eu sei que tem. Blitter eu lembro que tinha, eu ter lido isso. Eu já facilitava nisso, né? Uhum. O Pablo falando, né, o Amiga é extremamente engenhoso, especialmente considerando essa época em que surgiu, realmente. A gente fez o episódio, eu acho que é o 36 que a gente fez lá atrás sobre o Amiga. Acho que é o 36. Eu não lembro de cabeça. A gente conversou com o Ritio, né? Ele participou, Mauro Marques, entusiasta de Amiga, e contou um pouco sobre a gênese do Amiga. A gente contou lá. Muito interessante, é uma arquitetura impressionante. Né? Falou, vai voltar. Bota engenhosa 36. Nisso. 36, então acertei. Eu falei de cabeça, hein? Pensava em economia de chips, mas o programador que se lenhe, né? Uhum. Alguém tem que se ferrar nessa história, né? Então que seja pensa os outros, né? O melhor exemplo, assim, pensa em fazer um scroll lateral no Apple II. Você tem que lembrar de fazer um shift bit no meio daquele intervalo lá de meio bit dos 3,5 pixels. Tanto que acho que tem poucos jogos que fazem isso no Apple II. E se faz estar com cor branca. Né? E o Rui falando, né? Citando a frase do Alan, dizendo, mas talvez isso mesmo programaram uma aventura naquela época, assim, saudades. Período assim, é um período que a gente é um tanto nostálgico falar, mas realmente é uma coisa impressionante, né? Era um período bem impressionante. Uma coisa aqui. Qual é esse anime? A personagem não lembro de cabeça, mas isso é uma tela de 4 cores do Apple II GS. 4 cores? Essa resolução tem 4 cores. Não, peraí, mas tem um bloco ali de colors ali com mais cores ali. Ela parece que ela tem um truque que ela usa tipo o Apple II, né, normal, ela chaveia entre
Ela tem 6 cores. Isso aqui, ele está usando linhas muito finas. Por exemplo, isso aqui é azul com branco, isso aqui é amarelo com branco, isso aqui é amarelo com verde. Sim. Né? Ele E pode aí, simular outras cores. Sim, eu brinquei nisso com Basic no MSX muitos anos atrás. Você botar no MSX1, colocar as cores e fazer a sobreposição. Mas, cara, impressionante, 4 cores, impressionante. Os caras da Apple criaram isso só para poder fazer a maçãzinha colorida na interface, no sistema operacional. Nossa. Só para fazer a maçãzinha colorida. Nossa.